Não, fica assim, não tem jeito, não dá. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje Tudo já bem? tem uma opção de gente aqui já. Ah, pronto, muito bom. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Senhor Jesus, divino mestre de amor e de misericórdia, que a tua luz e as tuas bênçãos se façam presentes em nossas almas e em nossos corações. Derramai, Senhor, sobre nós as vossas bênçãos misericordiosas, a vossa luz de amor e de paz, para que possamos caminhar com segurança, buscando a tua luz excelsa, Senhor, as bênçãos do teu amor, as bênçãos da tua misericórdia infinita. Ampare-nos, abençoe-nos, ilumine-nos. Senhor, despertai a humanidade para Deus. Principalmente, Senhor, despertai os políticos, os juízes, os militares, para que eles possam, Senhor, tomarem consciência de suas responsabilidades e agirem com respeito e amor pelo país que governam e pelo povo aos quais comandam. E também, Senhor, pedimos pelos empresários, para que tomem consciência de suas responsabilidades e entendam que são almas que prestarão contas a Deus em algum momento de suas vidas, aqui no plano físico e também no plano espiritual. Assim como Francisco de Assis disse a Saladino, você tem uma alma e prestará contas a Deus, que todos nós reflitamos nesse momento que temos uma alma e prestaremos contas a Deus. Senhor Jesus, ilumine-nos, abençoe-nos, por todo sempre, que assim seja. Na nossa live de hoje, Meu Reino Não é Deste Mundo, Associação, onde a gente vai ter também ali o Livro dos Espíritos e o Vida Feliz, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Pensamento e Vida. Então, a diferença hoje é que tem mais o Pensamento e Vida. Agradece a Deus. A lição 200 do livro Vida Feliz. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Significa-o sendo-lhe um servidor devotado e fiel. E aí, o momento que nós estamos passando, nós devemos agradecer a Deus a cada segundo da nossa vida, a cada segundo da nossa existência. Lembrar que nós devemos ter uma vivência sadia sempre e dignificar essa oportunidade de estarmos aqui como um servidor devotado e fiel ao Senhor. Como disse-nos Paulo, haja como varão que chega diante do Senhor sem ter de que se envergonhar. Que as bênçãos do amor e da paz sublimes estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, para que possamos entender a mensagem do Cristo e começar a praticá-la na sua pureza. Sim, é difícil, mas é a nossa necessidade de começarmos a praticar. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos e humanidade. O nosso trabalho é um bem sagrado que nós temos que prestar contas a Deus e também àqueles que estão conosco ao longo da nossa existência. Pouquíssimas pessoas entendem, mas o Emmanuel diz que o trabalho é uma grande oração. E aí, sempre que estamos trabalhando com dedicação, com responsabilidade, é uma oração que nós estamos fazendo a Deus de gratidão por termos aquela oportunidade, podermos realizar aquela tarefa. E lembrando que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, e temos que caminhar sempre para Deus na glorificação do amor em nossos corações. Em, Paulo, em uma das suas cartas aos Romanos, ele começa a mostrar para os romanos que eles também eram filhos de Deus. Eles se tornariam, a partir daquele momento, filho de Deus quando começasse a conhecer a lei e praticá-la. Aí ele mostra, vocês já são bastante justos, já praticam bastante justiça na sua vida. Então, agora vocês têm a lei de Deus para nortear os seus caminhos e dar responsabilidade espiritual para todos nós. E ali ele mostra que Abraão saiu
de Ur, foi para Harã, e depois de Harã, ele foi para Canaã, seguindo a voz de um espírito que falava com ele. E vocês imaginem, ele saiu de uma cidade grande, que tinha um comércio, ele tinha uma vida boa, foi para Harã, que era uma cidade pequena, ele ficou lá alguns anos, essa cidade cresceu, e quando ele estava confortado ali, ele teve que andar 300 quilômetros, aliás, 800 quilômetros, para Canaã. E ao chegar ali, ele foi pela a fé, acreditando naquela voz, daquele espírito que dizia para ele, que eles acreditavam que era Deus, e que ele iria lá criar um país. Ele, mais as duas famílias que foram com ele, vai criar um país, e esse país dominaria o mundo. Só que falou dominaria o mundo pelo o evangelho, pelo ensinamento do Cristo, e não pela força política, pela força militar, pelo dinheiro. E até hoje parece que não foi bem entendida essa lição. Então nós temos que procurar mostrar para os espíritos, principalmente para os espíritos, que todos nós temos que uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de esclarecer a nossa consciência. E o meio de esclarecê-la é estudar o Evangelho. Aí a gente repete de novo a frase do Jacob. Estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Se nós não alimentarmos a nossa mente com ideias boas, com ideias gratificantes, nós muitas das vezes nos perdemos no labirinto das inconsequências de nossos próprios atos. Portanto, temos que trabalhar intimamente para nos fazermos melhores. Para não só nos fazermos melhores, mas entendermos que todos nós somos irmãos perante a Deus. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e em todos, mediante uma vida feliz, na tua condição de filho bem-amado. Então, todos nós temos que trabalhar intimamente, nos fortalecer intimamente, para sermos esse filho bem-amado, para sermos esses construtores de uma manhã de luz, de uma manhã de paz. E essa frase que é aquilo que é a nossa luta de cada dia, controle a tua mente. Seja disciplinado, seja ordeiro, seja organizado. Eduque teus conflitos. Não brigue com você mesmo. E não externe o seu conflito em brigar com o outro. Saiba ouvir. Saiba ter paciência. E evangelize teus sentimentos. É importante a gente evangelizar isso. Tem uma foto que recebi há tempos, essas imagenzinhas que as pessoas veem engraçadas. Então a pessoa chegou e colocou assim, mestre, qual o caminho para nossa evolução? Mais ou menos assim, tá? Aí, nunca discuta com os tolos. Aí a pessoa fala assim, eu discordo de você. Você está certo. Então, essa é uma forma de a gente educar os sentimentos. Ou seja, com muita classe, com muita educação, ele chamou aquela pessoa de tola. Essa frase, esse trechinho aqui está no livro Conteúdos Transcendentes. E essa lição, União de Sentimentos, ela tem ela na íntegra, o estudo dela na íntegra, tem ela só lida direto, e tem ela estudada. Então, a gente tem ela na íntegra, lida, somente lida, e ela lida e comentada. Desculpe a gaguejada. Bom, irmãos muito amados, o Espiritismo cristão traz em si os germes da felicidade para vivenciarmos um mundo mais justo e a caminho da felicidade regenerada. Mas vocês, espíritas, precisam aprender a se aperfeiçoar com os ensinamentos do mestre Allan Kardec. Aliás, com os ensinamentos que o mestre Allan Kardec deixou gravado em sua obra e em sua vida. Fora da caridade não há salvação. Mas a verdadeira caridade passa pelo entendimento dos fatos e pela coragem de agir de forma correta na edificação do verdadeiro bem no ambiente de vocês. Aí, gente, olha a responsabilidade nossa. Para nós chegarmos a uma felicidade regenerada,
E nós podemos ter muitos momentos de felicidade aqui na Terra, claro que podemos. Mas essa felicidade regenerada é um aperfeiçoamento maior do nosso coração, do nosso sentimento, dos nossos ideais. E precisamos aprender a nos aperfeiçoar seguindo os ensinamentos de Kardec, seguindo essas bênçãos que Kardec deixou para nós, logicamente com a ajuda dos espíritos. Mas se ele não tivesse tanta sabedoria para coordenar tudo, todas as pessoas, todos aqueles médios iniciantes, a sabedoria para saber qual médium ele poderia ouvir as melhores respostas, e qual espírito que ia selecionar os médios ali para ele. Então, foi uma sabedoria muito grande que a gente tem que saber valorizar. Mas a caridade passa pelo entendimento dos fatos. Não acredite em qualquer coisa. Pesquise. Eu falo, procure na mídia A, procure na mídia B, ou seja, se os grandes canais de televisão, que são de tendência mais de direita, estão falando isso, e o da esquerda está falando o quê? Confronte os fatos. Você não tem que ser de direita sem ser de esquerda, você tem que ser do bom senso do Cristo. Confronte os fatos e vê quem está com a razão, ou quem está menos errado dentro dos fatos que estão acontecendo. Se a gente não fizer isso, a gente se perde no meio do caminho. Ó Jesus, acende essa luz. Acende a luz do amor nos corações humanos. Acende a luz do amor em toda essa humanidade. Para que possamos compreender que estamos aqui para renascer para um mundo novo. O mundo onde o Evangelho vai imperar em nossas almas e vamos procurar seguir os caminhos que realmente nos regenere para a edificação da paz e da harmonia em nossas almas. Agora vem a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. A gente vai ver só a vida futura. E as outras partes, depois a gente vai fazer um resumo, ela é bem grande, para o nosso próximo estudo. O importante da gente estudar o Evangelho, é que o Evangelho é mais leve, a maioria das pessoas estão com atenção muito grande, então, sendo mais leve, fica mais tranquilo para que a gente passe aqui uma mensagem que reconforte, que nos eleve. E ali a gente sempre coloca algumas paisagens, e como a nossa casa tem o mentor Francisco de Assis, então a gente tem uma imagem dele ali. A gente não cultua a imagem, mas sempre é bom olhar para a serenidade de Francisco de Assis, contemplando o céu, e a gente saber que nós temos que adquirir essa serenidade. Um homem que foi capaz de falar com um guerreiro, com o Papa, e poucas pessoas poderiam falar com o Papa e falar as verdades que ele falou, e falar até com os animais. Os animais obedeciam a ele. Tem até a história do lobo que parou de atacar as pessoas e procurar comida no lixo e agir de uma forma totalmente diferente. Quem quiser conhecer melhor a história de Francisco de Assis, tem um livro que chama Francisco de Assis, que é a psicografia do João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. É um livro muito bonito. Eu já li uma vez e depois fui vendo os pedaços a segunda vez, vou pegar ele de novo para dar uma lida, porque sempre traz para a gente fatores que nos engrandecem. Porque à medida que a gente vê a vida de um homem santo, a gente entende mais fácil que nós temos que santificar a nossa vida também. E a imagem do nosso lar, né, que é o sonho da maioria dos espíritas, está um dia, pelo menos, visitar nosso lar. E a autoridade moral de Francisco de Assis residia justamente nas atitudes dele. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, batido, caiu. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Ainda. Esse ainda faz uma diferença muito grande, porque nós precisamos, então, compreender algo mais, algo maior, que é estarmos prestando mais atenção na mensagem divina, prestando mais atenção nas mensagens
que cada uma dessas passagens trazem para nós. E essa busca pela verdade, essa busca por saber onde estava esse reino, que incomodava tanto alguns romanos, porque para os judeus era fácil ouvir falar no reino de Deus. Eles conheciam a velha escritura, as antigas escrituras, mas os romanos não. Deus para ele era um parente que morreu. E Júpiter, que era uma pedra que eles adoravam, mas não tinha noção de que existia algo muito maior do que aquilo. Portanto, as pessoas que acham que tem que condenar Pilatos, leem um livro que chama, uma sequência de livros, O Amor Jamais Te Esquece, Sob a Mão da Misericórdia, A Força da Bondade Sob a Mão da Misericórdia. É uma trilogia, o primeiro, O Amor Jamais Te Esquece, os outros dois vão estar na orelha. Naquela orelhinha vai vir as outras duas da trilogia. São livros muito bonitos e importantes da gente entender o cristianismo nascente. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. E essa frase ecoa na mente de Pilatos até hoje, conforme está lá no livro. Porque ele pergunta: o que é a verdade? E assim, tem todas essas paisagens aqui das encarnações que a gente pode ter um dia. A selva lá na Amazônia com os índios, na seca do Nordeste, nas fazendas. Tem várias oportunidades. E o interessante é que nós vamos estar sintonizando com o ambiente perfeito para nós reencarnarmos de acordo com as nossas atitudes de hoje. Então, nós temos que ter cuidado para estar sempre repensando como nós estamos agindo e não ficar procurando subterfúgios ou acusar o outro das situações da vida da gente. Nós somos protagonistas das nossas vidas. O outro, o outro é o outro. E o outro é nosso próximo, nós devemos agir da melhor maneira. Nem sempre vai ser a maneira como ele age com a gente. Na maioria das vezes, nós temos que agir de forma contrária, mostrar outra face. A gente tem até aquela mensagem, A Outra Face, do Guilherme Taylor Kent, que é muito interessante a forma que ele traz para a gente essa visão da outra face. A vida futura. Para essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. E aí nós temos que entender que, sem levarmos em consideração a vida futura, várias passagens do Evangelho ficam perdidas. Embora Paulo não fale da reencarnação praticamente em momento algum, mas ele deixa nas entrelinhas. E se você não entender a reencarnação, como que você vai entender o que ele está falando para você, que você vai estar edificando, que você vai estar construindo para o futuro? Em qual futuro? O futuro daqueles romanos ali naquele momento era ir para as arenas serem sacrificados. Eles sabiam disso. Mas eles tinham que entender algo mais. Então, essa questão da vida futura, nos melhorando espiritualmente, a gente não cresce, não aperfeiçoa. E se a gente não cresce espiritualmente falando e não se aperfeiçoa, como que nós vamos estar na próxima existência? De que forma nós vamos nos interagir com a próxima de um conjunto de fatores, principalmente das nossas ações, frente à vida que temos aqui nessa existência? E muitas das vezes a gente se perde por coisas tão pueris, tão banais, que se a gente relevasse aquilo ali, a gente conquistaria muito mais para uma manhã de luz. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Sem nós compreendermos perfeitamente a reencarnação, como vamos entender a grandeza do... E aí, a gente vê pessoas que tomam atitudes e ações que se comprometem psiquicamente, e aí depois nós vamos ver, dentro das tarefas assistenciais que a gente faz, pessoas em extremo sofrimento físico, moral,
ou passando por expiações das mais variadas, e dentro de todas essas situações, lá está uma alma que, no passado, deixou de fazer ou passou a agir de forma contrária às leis divinas. Eu gosto muito daquela passagem do Emmanuel com Jesus, ou melhor, Jesus com Emmanuel, né? Aliás, Jesus falando para Públio Lentulus. Lá era Públio Lentulus, hoje que ele é Emmanuel. Bom, aí ele chega, você tem 1 minuto para decidir a sua vida. Você quer vir para o meu reino ou esperar que os séculos de sofrimento o leve para o regaço de meu pai? E o senador fica naquele momento muito chateado, se sente muito incomodado com a fala de Jesus com ele, que ele era uma grande autoridade romana, era a maior autoridade romana ali em Israel. E Jesus chega e fala daquele jeito. Então, o poderoso senador, conforme ele mesmo descreve como arrogante e orgulhoso, naquele momento não conseguia nem se mexer. E Jesus lia todos os seus pensamentos e respondia exatamente o que ele pensava, e aquilo deixava ele transtornado. E no decorrer da lição, ele coloca que ele não sabe se ele teve um sonho, se Jesus estava ali, o que aconteceu, porque tudo para ele passou de uma forma tão transcendente que ele não conseguia compreender toda aquela grandeza de Jesus e toda a pequenez dele, mesmo sendo grande entre os homens, diante do Mestre, ele é extremamente pequenino, portanto não teve nem força para se mexer. Jesus falou para ele tudo o que queria e respondia ali os pensamentos. E ele sai dali esbravejando, já que Jesus não estava com ele. Então, a força da justiça de Deus, a força dessa justiça de amor, essa justiça que vem nos engrandecer, depende de um conjunto de fatores que está dentro de nós. Principalmente a nossa busca, o esforço que fazemos e venhamos a fazer para praticar o Evangelho. Importante a gente entender as condições que Jesus trabalhava naquela época. Ele, ele e os seus apóstolos trabalhavam com, espiritualmente falando, com pessoas que não eram muito intelectualizadas, mas eles eram capazes de entender a mensagem do Cristo. Alguns eram semi-analfabetos, outros eram mais letrados. Alguns sabiam ler, outros não sabiam escrever. Naquela época, tinha aqueles que sabiam ler, tinha aqueles que sabiam ler e escrever. Já viu as letrinhas de Israel, como é que é? Todas esquisitinhas? Então, não era para qualquer um que aprendia a escrever, tinha o escriba. E muitos escribas não sabiam ler, sabiam desenhar a letra. Ele olhava e desenhava a letra. Olha como que era complicado. Então, eles conheciam as escrituras, porque eles olhavam e desenhavam. Mas saber ler e escrever, nem todos. E às vezes alguns sabiam ler e não sabiam escrever. Até hoje é mais ou menos assim, né? Dos bens terrenos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as coisas estão aqui nesse mundo, nós temos direito de usufruir, mas nós temos que saber até que ponto que nós temos aquelas coisas. Será que as coisas materiais são mais importantes que os nossos irmãos, que os nossos compromissos espirituais? Não que você não deva batalhar para ter as coisas, para ter uma vida mais confortável, mas isso não pode chegar no limite que você faça qualquer coisa para conseguir essas coisas materiais. A nossa ética tem que estar acima do desejo de querer mais. Nós temos que ter um limite. O limite é o direito do outro, é o direito do nosso semelhante. E está no Evangelho que procurai meramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Mas procurar o reino de Deus é fazer o bem, é procurar trabalhar com dignidade, agir dentro dos padrões de responsabilidade que nós devemos agir. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem um limite. Se nós sairmos querendo tomar toda a posse material para nós, a gente se complica dentro do nosso processo evolutivo, a gente se complica no mundo espiritual. E E aí, prejudica o outro também, que também precisa do conforto, também precisa das coisas tanto quanto nós.
Então, não é para a gente pensar, esperar uma recompensa de bens terrenos, porque a gente está fazendo bem. E nem pensar na recompensa no espiritual, porque a gente está fazendo bem. É agir fazendo bem pelo amor ao bem, pela prática do bem. E todas as vezes que acontecia alguma calamidade com eles, seja elas quais forem, eles achavam que era um castigo de Deus. Então, quando eles eram conquistados por outros povos, quando eles passavam por secas, por qualquer situação que viesse criar um embaraço para eles, eles achavam que estava sendo castigado por Deus. E, ao mesmo tempo, eles achavam que tinha que derrotar aquele inimigo e impor a vontade deles sobre os outros. Até hoje, todos os povos são assim. E nós, às vezes, queremos impor a nossa vontade sobre o outro. E nós temos que ter a compreensão de que temos que fazer por onde trabalhar intimamente para nos fortalecermos e colocar para o outro a necessidade dele, ou melhor, entender a necessidade do outro e agir com respeito à necessidade do outro e à nossa necessidade. Porque o limite está exatamente no ponto que nós procuramos colocar em prática as leis que trazem para nós o bem-estar espiritual. E quando ele coloca que nós precisamos agir de forma responsável, é o ponto mais importante que nós temos que procurar entender. A responsabilidade que nós temos em cada um de nossos atos, o que naquela época não era tão compreendido, não era tão aceito. E o mundo que nós estamos aqui é um mundo que nós precisamos para nos adequar ao mundo que vamos ter no mundo espiritual nas próximas etapas da vida que vai vir para nós. Então, são condições que nós temos que procurar trabalhar para construir um amanhã, para construir a verdadeira paz em nossas almas. Jesus, porém, conformando o ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados. Então ele foi trazendo as verdades para eles naquele primeiro momento, trazendo os dados que eles pudessem compreender, que eles pudessem entender, e até hoje nós temos certa dificuldade. Tem uma passagem aqui no Evangelho que eles colocam assim: vocês já melhoraram tanto que já leem o que nós escrevemos, que há 100 anos atrás vocês rasgariam o livro e queimariam-nos. Porque ninguém quereria, nenhum de nós, se referindo a nós espíritas, teríamos coragem de ler as páginas espíritas. Olha como que é interessante para nós. Nós já melhoramos ao ponto de estudar, procurar explicar, esperar que o outro explique para nós, para que a gente possa compreender esses dados e fugir daquelas situações que nos colocam em risco espiritual e procurar conquistar aquelas que nos trazem benefício espiritual. E o que o Espiritismo traz para nós? Exatamente esse elo de ligação entre a lei de Moisés, a lei do Cristo e a situação atual que nós vivemos. Mostrando que nós temos que procurar raciocinar cada vez mais, ampliando o nosso leque de entendimento, ampliando o nosso leque de observação dos fatos, para que a gente possa saber caminhar com segurança, sabendo viver no mundo, mas procurando conquistar as coisas espirituais. Isso não é tão simples. Exige de nós certos detalhes, exige de nós certos cuidados para que a gente possa agir e construir as bases sagradas e seguras no nosso processo de evangelização íntima para nos fazermos melhores, para nos ajudarmos a nós mesmos a construir uma manhã de luz e de paz. Somente assim saberemos, então, buscar o verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai. E a doutrina espírita, ela tem que ser muito valorizada, porque ela traz para todos nós tanta esperança, tantos conhecimentos, tantos porquês que ela vai ali nos esclarecendo. Então, nós temos que valorizar muito essa doutrina que nos ajuda tanto
E através desses esclarecimentos, nós vamos ficando mais abertos também na nossa parte intuitiva, na proteção dos espíritos em relação a nós. Então, nós temos que sempre parar para refletir quantas pessoas que não chegam à doutrina espírita por causa de preconceito, por causa de relações familiares. Então, nós temos que ser muito gratos por nós termos essa oportunidade e temos que valorizá-la. E um outro detalhe importante é que os espíritos são testemunhas oculares de tudo que nós fazemos. Ao chegarmos no plano espiritual, são eles que estarão conosco, são eles que estarão nos amparando e também alguns nos atacando, de acordo com a vida que nós levamos aqui. É importante, então, nós começarmos a pensar como eu serei visto lá no mundo espiritual. Como os espíritos estarão nos vendo, de que forma estarão se referindo a nós. Nós fizemos realmente o bem, nós trabalhamos realmente para o bem, ou nós perdemos certas oportunidades de estar construindo um mundo melhor para nós. E a vida futura é trazida pela doutrina espírita de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, que não deixa dúvida para nós. E por isso que é importante estudar as obras básicas. Quando a gente estuda o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente vai aprendendo a conhecer a nós mesmos, entendendo as interações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a gente começa, lógico, a gente vai passar por algumas situações, a armadilha dos nossos inimigos, mas a gente já começa a discernir um pouco mais, a gente já começa a compreender um pouco mais para sairmos daquele foco e buscarmos um ponto melhor para a nossa vida. E a gente sempre tem essa frase, né? Jesus, abençoa-nos, Senhor. Precisamos muito de falar sempre enfatizar essa mensagem, porque somente com as bênçãos de Jesus nós estaremos construindo uma manhã de luz para nós. Agora a gente tem aqui uma questão do Livro dos Espíritos, para não ficar um assunto só, mas ela está linkada com o anterior. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Viu? Tudo que a gente falou ali, agora ele vem trazer para a gente. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, nós temos que passar por essa melhoria, a melhoria progressiva, estamos sempre progredindo, sempre crescendo, e por isso que se faz a justiça de Deus entre nós. O engrandecimento de nós mesmos, a forma da gente poder crescer e aperfeiçoar. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Esse arrependimento é que vai fazer com que a gente procure nos transformar, que a gente procure nos melhorar. É o momento que a gente vai procurar fazer a nossa transformação pelas ações que a gente toma no dia a dia. A graça de estarmos reencarnados é uma bênção estar reencarnado. E a oportunidade de fazermos as obras é que vai fazer com que a gente edifique realmente o bem em nossas almas. Edifique realmente o bem em nossa caminhada. E sem falar que esse amor de Deus é algo que, no dia a dia, nos comove muito, porque nós, muitas vezes, cometemos tantas vezes o mesmo erro que pensamos que paciência Deus tem conosco. É uma paciência, um amor inimaginável. Então, nós temos que ter muita gratidão por esse amor incondicional que Deus tem por todos nós, enviando esses espíritos abnegados que tanto nos auxiliam e que tanto nos colocam em caminhos onde a gente pode nos observar e procurar crescer com isso. O homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação, se crê na justiça de Deus,
não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Aqui são dois tópicos que a gente pegou dessa questão, ela é bem grande, tanto a resposta quanto as explicações do Kardec, e a gente tem que procurar, então, entender essa mensagem. Que nós temos que saber que nós estamos cheios de erro. À medida que eu olho para mim e falo assim, eu tenho que corrigir muita coisa, eu tenho que estar me policiando em muita coisa, e aí, às vezes, eu não vou conseguir sozinho, vou precisar da ajuda de alguém. E às vezes a gente ouvindo uma palavra, lendo um livro, a gente fala assim, nossa, como que eu estou errando nisso aqui? Eu não posso errar nisso aqui. Aí é o momento que a gente tem que procurar nos transformar, nos modificar, para nos adequar ao Evangelho. Isso é um processo que a gente não pode perder tempo também, porque a gente vai adiando. E eu costumo observar como que nós, muitas vezes, nos equivocamos em relação com a imagem que nós fazemos do outro. Nós temos uma imagem do outro que é uma imagem, muitas vezes, calculada dentro de um episódio que foi ruim. A gente tem uma dificuldade muito grande de dar mais chances para a pessoa. Nós taxamos a pessoa e é aquilo ali pronto. A gente não aceita perceber aquela pessoa de uma forma diferente. Então, nós temos que aprender a exercer o perdão nas pequenas coisas para que também os outros não tenham a mesma postura conosco. A E gente tem que aprender a relevar as pequenas falhas. essa questão aqui vem nos dá uma nova visão. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Aí vocês vão fazer oração por quem? Pelo assassino ou pelo assassinado? Cuidado. A gente precisa fazer cuidado. Porque se você vai fazer uma oração pelo assassino, você tem que prestar muito, pelo assassinado, e odiar o assassino, você tem que prestar muita atenção. Porque muitas das vezes o espírito que está do seu lado está lembrando de uma vida que você assassinou. Ah, mas eu nunca fiz isso, tem certeza? Então, a gente que participa da mediúnica, a gente tem que ter muito cuidado para, não, ao nos referirmos àquele irmão que cometeu crime, com bondade. Porque na hora que a gente chega aí lá, vai conversar com um espírito, está obsediando alguém que foi um algoz dele no passado, que a gente tem que esclarecê-lo, ele falou assim, mas eu estava vendo, você não queria matar também aquela pessoa que assassinou o outro, que passou a reportagem? Eu estava lá com você. Então, nesse momento, você tem que saber que você viu aquela matéria, você viu aquela situação, calma, reflita e responda da forma mais compatível possível intimamente. Se aquela pessoa cometeu o crime, coitado. Imagine como ele está se sentindo agora, o arrependimento, a dor. Aquele que morreu quitou a dívida. Aquele que matou começou uma. Aí nós temos que começar, então, a ampliar nossos conceitos, não para a gente fazer julgamentos. É que o Joel está falando assim, que nós temos que rezar pelos dois, realmente. Porque, às vezes, o outro também que está passando pela situação, ele pode até estar quitando dívidas, mas ele pode estar revoltado do outro lado. Então, a gente tem que ter compaixão de ambas as partes, mas o essencial é que a gente não condene aquele que está cometendo o crime, porque geralmente ele é uma mente atormentada. E ele precisa da nossa compaixão. E vem uma coisa importante: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos ao por outrem é um ato dessa vontade. Então, nós temos que ver que quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma prece, a gente está levando paz, a gente está levando harmonia para o outro. E a partir desse momento, nós estaremos, então, procurando colocar
melhores sentimentos, procurando colocar melhores ideias circulando no ar. E sem falar que essas energias benéficas vão retornar para nós. Como nós sabemos, a questão da ação e reação. Agora a gente vai para o livro Pensamento e Vida, da Associação, e como uma lição muito bonita, nosso tempo está pequeno, a Cláudia vai ler para a gente, e no final, se der tempo, a gente vai fazer uns comentários. E uma coisa importante, que no livro Conteúdos Transcendentes, que é de nossa autoria, a Barilova tem 3 mensagens falando sobre as interações da mente. São muito bonitas, são muito interessantes, complementam todo o livro Conteúdos Transcendentes, é um complemento do livro Pensamento e Vida. Se você lê um, depois lê o outro, você vai ver que eles estão se complementando. Então é importante que a gente, mas as 3 sobre a mente são muito bonitas, são muito interessantes, porque são coisas que a gente não pensa. E a gente acaba agindo de acordo com a emoção, sendo levado por um comportamento de massa, e a gente responde por isso. Então, nós temos que refletir e agir com muito bom senso em tudo da nossa vida. Olhe, avalie e retende o que é bom. Então, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora Fé. A lição é a número 8, associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Comunhão e afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Estamos agindo em comunhão, em associação. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à afeição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons de planetas em movimento gravitativo. Tudo é movimento e vida na criação. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, a gente tem que ter cuidado que a gente se agrupa com pessoas semelhantes. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha a responsabilidade. Expressamos milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos desejos se corporificam e criam situações. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Então, como nós vemos o outro, como nós julgamos o outro, nós estamos incorporando isso
a nós mesmos, a nossa própria personalidade, temos riscos de cometer as mesmas falhas que os outros estão cometendo, que nós julgamos. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Ou seja, o que nós fazemos aqui vai refletir como nós vivemos depois desencarnados. Principalmente no julgamento que fazemos do outro. Principalmente no julgamento que fazemos do outro. Não condenar. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Então, imagine a pessoa que fica, assiste todas as notícias vermelhas, lê todas as notícias vermelhas. O que ela está trazendo para a sua intimidade? Que tipo de sujeiras? Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. O que nos incomoda é o que nós ainda temos de resíduo dentro de nós. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Muito sério. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, as escolhas são nossas. Que tipo de caminho que nós queremos levar? Nós queremos tratar de nós, da nossa evolução, não esquecendo nosso semelhante, mas tratarmos de nós no sentido positivo, das boas ações, ou ficar observando a vida alheia e os erros da vida alheia e corporificar essas tendências negativas em nós mesmos. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Tem tanta coisa para se falar nessa lição que dá até um seminário. Bom, gente, a gente tem mais alguns minutos para a gente comentar. E, veja bem, nós nos associamos a correntes mentais inimagináveis. Hoje ainda tem as correntes das ondas de rádio, das ondas de radar, das ondas de televisão, das ondas de celulares. Tudo isso interfere no nosso psiquismo, criando situações e condições para certas situações que acontecem no mundo onde nós estamos. E a gente associando esses pensamentos, esses sentimentos na nossa vida, nós vamos criando situações para nós mesmos, porque nós nos associamos àquilo que acontece em torno de nós, de alguma forma. Demócrito, que mais tarde reencarna como Einstein, ele mostrou para nós a questão do átomo, que tem seu núcleo e os seus elétrons em torno dele. E juntam-se átomos para criar. Aliás, aquele que falou que existiam os átomos que se juntavam para criar as moléculas e os corpos. E depois ele foi descrevendo tanta coisa do átomo, trouxe para nós essa maravilha de que é a energia nuclear, se for bem utilizada. Então, todas as informações que ele trouxe, tudo aquilo que ele trouxe para nós foi muito útil. E agora que a gente começa a entender a essência desse microcosmo, e a gente começou a entender quando a mãe estava falando atrás, foi o primeiro passo. Hoje já tem uma ciência que chama epigenética, que mostra interações que muitos de nós nem imaginamos que existem.
E no plano da vida maior, existem aqueles espíritos que são como sóis, que gerenciam nossas vidas aqui. E nós vamos estar sempre nessa imensidão de universo, interagindo eletromagneticamente com forças universais, mentes e estrelas. E também a ressonância dessas correntes mentais em nós vai replicar aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui fazendo esse estudo, vocês estão aí nos assistindo, há um objetivo maior, há uma sintonia de procurar se instruir, de procurar se melhorar. E a gente assimila pensamentos dos que pensam como nós. E quem pensa como nós, assimila nossos pensamentos. E, portanto, muitas das vezes se faz um trabalho para nos convencer a pensar como nós, ou como eles querem. E aí ele vai vendo que a gente, sentindo, pensando, falando, fazendo, nós estamos criando emoções e ideias, tanto como que associam pessoas encarnadas e desencarnadas. E a todo momento a gente está atraindo ou repelindo recursos mentais, que trazem para nós consequências das mais variadas. E a providência divina mostra-nos que nós sempre receberemos a soma de muitos que pensam como nós, que agem como nós. O livro está ali porque a lição sobre a mente, as 3 lições sobre a mente, vão ampliar esses conceitos aqui bastante para a gente. Que aqui é uma síntese, é uma essência. Expressamos milhares de criaturas que também nos expressam. E o desejo de nós conseguirmos algum objetivo é a alavanca que vai fortalecer nossa vontade para alcançarmos nosso intento. E quanto mais nós procuramos espelhar nossa alma no bem, mais nós nos fortaleceremos no bem. Mas se nós nos deixarmos levar pelos labirintos do mal, comentando os defeitos alheios e as faltas alheias, nós mesmos estaremos construindo para nós um labirinto de situações tais quais nós condenamos no outro. Portanto, não vamos condenar, vamos orar. Vamos pedir a Deus paz e luz para aquela pessoa. Vamos pedir a Deus que lhes dê a oportunidade de se crescerem, de se aperfeiçoarem, de transcenderem as ações que tomam. E no decurso do tempo, nós passaremos a exprimir não os defeitos, mas as qualidades. Não as maldições que fazemos, mas as bênçãos que lançamos para o outro. Portanto, se eu tenho raiva de alguém, em vez de xingar, eu falo assim, pense em Deus ou desperte para Deus. E se eu falo uma bênção, ela volta para mim também. Se eu faço a maldição, ela volta também. O que é melhor? Fazer uma bênção ou uma maldição? E nós não temos que nos preocupar se o outro nos compreende ou não nos compreende. O melhor caminho, quando existe um conflito entre duas pessoas, é alguém dessas duas pessoas, uma das duas pessoas, quebrar essa corrente, esse vínculo de ódio e buscar fazer oração contínuas, buscar desejar o bem do outro, mesmo que o outro faça mal a nós, porque quem está ganhando é quem está no bem. Quando eu li esse livro aqui na década de 90, e eu deparei com esse parágrafo, eu fiquei muito preocupado. Porque ele coloca que quando nós ficamos censurando demais o outro, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos incorporar essas energias perigosas, vamos trazer problemas para nós, e esses problemas vão repercutir na nossa alma, no plano espiritual, e às vezes até na próxima encarnação. Então, a nossa necessidade de procurarmos agir para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Sem condenar quem fez o mal. Se você tem que fazer alguma coisa por quem fez o mal, ore por ele. Peça a Deus por ele. Toda besta de sombra que a gente vê no outro, nós temos uma sombra ainda maior dentro de nós. E ele coloca, se você tiver um pequenino foco infeccioso, se não cuidar dele, abrem brechas e brechas perigosas que colocam em risco a vida. Se nós pensarmos nas brechas da alma, como ficaremos?
E na mesma medida que nós medirmos, Por isso, nós devemos pensar, conversar, trabalhar e agir, criando sempre palavras e ações que impulsionem-nos para o bem. Temos que medir bem as nossas ações, as nossas atitudes, para que estejamos sempre sendo impulsionados para as coisas boas, para o bem. Porque concordem conosco, pessoas encarnadas ou não que concordam conosco, torna aquele potencial que nos vai impulsionar e nos colocar no caminho que nós vamos seguindo sem fazer as grandes reflexões. À medida que a gente para fazer uma reflexão, isso que eu estou fazendo é útil? Ou se alguém fala assim, mas que coisa chata, falando mal da vida dos outros, aí a pessoa retrai, ao invés de falar assim, nossa, como que você é chato, fala assim, obrigado por você me ter dado esse alerta. Aí nós estamos crescendo, aí nós estamos tendo maturidade espiritual, como disse Buda. Se você, teu inimigo aponta um defeito seu, agradeça-o. E preste bem atenção no que seus inimigos falam de você. Porque eles falam aquilo que você precisa de ouvir para você se aperfeiçoar, para você crescer. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, trabalhando para o bem e tentar achar valores em cada pessoa daquelas que a gente convive. Porque o pensamento é vida. E estamos aqui para nos aperfeiçoar, estamos aqui para crescermos para Deus. Nesse trabalho íntimo de nos fortalecermos e de buscarmos a essência do amor divino, que deve vir sempre para nos impulsionar para o bem, para nos impulsionar para as grandes realizações da vida. e os nossos pensamentos são formados a partir dos nossos sentimentos. Então, nós temos que ter muito cuidado como que nós estamos desenvolvendo sentimentos no dia a dia. Que tipo de energia que nos motiva. Temos que trabalhar nossa intimidade, por isso que é tão importante amar. Porque quanto mais nós vamos aprendendo a amar, maior nós desenvolvemos compaixão pelos nossos semelhantes e compreendemos que eles precisam de ajuda, tanto quanto nós, merecem sempre chances, tanto quanto nós, e merecem as nossas orações, a nossa compreensão, para também desenvolverem o melhor, assim como a gente também deseja desenvolver o melhor. E aquele slide que está ali no fundo, a gente faz essa propaganda do site da FEB, porque é importante a gente visitar o site da FEB, é importante a gente, sempre que possível, que for adquirir um livro, adquirir nas livrarias espíritas, para que a gente colabore com as obras espíritas. Isso é importante para nós. Aqui tem uma propagandazinha dos nossos livros, se vocês quiserem conhecê-los. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, por estarem aqui conosco. E que as bênçãos de Jesus estejam sempre em seus corações e em seus lares, iluminando-nos a todos para o caminho do bem, para o caminho da nossa redenção. Querido Deus, querido Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga e queridos companheiros que estão nos acompanhando, que a paz, o amor e a luz de Jesus estejam sempre a envolver a todos nós, aos nossos lares, a todos os nossos irmãos em humanidade que nesses momentos estão passando por situações difíceis, que possamos fazer do Evangelho de Jesus a nossa vivência no dia a dia, que estejamos mais atentos ao bem, à vivência do bem, que possamos compreender a dificuldade daqueles que ainda caminham profundamente no mal, que tenhamos compaixão e, acima de tudo, que exercitemos o amor.